Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? É uma grande alegria estar aqui, né? Nós estivemos aqui trazendo uma palavra já há mais de um ano, foi em 2021. E agora aqui estamos novamente. Agradeço, pastor, pelo convite. Como eu já falei da outra vez, nós temos um carinho muito especial por essa igreja. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós vamos ler a palavra e daqui a pouco a gente já vai entrar, né, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como eu já falei, estou muito feliz mesmo de estar aqui. E no começo da ministração do louvor, o irmão falou de uma coisa interessante, né? Que pessoas que estão em bares, estão assim, por aí, com amigos, mas chegando em casa é aquele vazio, não vão encontrar o que nós encontramos aqui. E quando a gente estava vindo aqui a caminho, passamos por vários barzinhos assim ali nessas ruas ali, né, e Hermelino Matarazzo e tal, e nós vimos ali pessoas e me chamou a atenção. Eu falei, puxa, essas pessoas estão aí, né, procurando o quê, né, correndo atrás do vento, mas nós escolhemos o quê? A melhor parte. Nós escolhemos estar na casa do Senhor, nós escolhemos buscar a presença do Senhor, isso que é o mais importante, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos orar já, assim os irmãos já podem assentar para a gente ler a palavra, amém? Senhor Deus, Pai amado e eterno, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, estamos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, nos ajudou, nos tem conduzido em triunfo, nos tem abençoado, nos tem protegido. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar, apenas me usar como instrumento, a trazer essa palavra para nós aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor traga aquela palavra que o Senhor tem para cada um e possamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos, nós vamos ler a palavra, mas eu creio que os irmãos já estão há um tempo, né, em pé aí no louvor. Então nós vamos ler o Salmo, com todo o respeito e toda a reverência. Nós vamos ler o Salmo 128, amém? É meio escurinho assim aqui mesmo, até está faltando acender alguma luz. Glória a Deus. Amém. Irmão, Salmo 128, né? Vamos ler. Aqui na minha Bíblia diz assim: temor de Deus e felicidade no lar. Temor de Deus e felicidade no lar. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus, né, irmãos? É um salmo pequeno, são apenas 6 versículos, mas é de grande importância, de grande mensagem. É um salmo de promessas, é um salmo que nós podemos dizer que é um salmo que fala da família, né? Hoje é o domingo da família, então Deus colocou no meu coração esse salmo para que a gente pudesse estar meditando sobre ele, né? Um salmo pequeno, mas que ele nos traz assim uma grande mensagem. Pena que nem todos, né? Poucas pessoas, ou talvez muitas, mas nem todos dão o devido valor, tomam posse, se apropriam dessas promessas que tem nesse salmo. É um salmo para ser lido sempre, e o Senhor tem muitas promessas para nós aqui dentro, né? Um salmo pequenininho. É um salmo que não tem assim um autor, o autor é desconhecido, ele não é atribuído a nenhum autor, como por exemplo, Davi, Salomão, né? Asaf, os filhos de Corá. Mas é um salmo assim como alguns outros. Nós sabemos que tem alguns salmos que não tem o autor, ele é desconhecido, não sabemos quem escreveu. Porém, nós sabemos que quem escreveu
foi inspirado por Deus, né? Não importa o nome de quem escreveu, importa que Deus escolheu alguém e através do Espírito Santo colocou essa palavra, né? Essa palavra tão importante, essa palavra que vem a falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus, né? Um salmo que fala felicidade no lar. Olha só, temor de Deus e felicidade no lar, na casa, na família. E nós sabemos que hoje em dia, né, parece que a gente lembra que quando era menor, alguns aninhos atrás, parece que a família não era tão atingida como está sendo hoje, né? A família está sendo assim, tendo setas todo o tempo, entre os pais, né, o esposo, a esposa, entre os filhos, um fala uma coisa, outro entende outra, né? Às vezes não há obediência, há discórdia, há desentendimento. Nós vemos que o inimigo, ele quer atacar a família, porque atacando a família, ele já ataca, né, um atacado, assim, várias pessoas ao mesmo tempo, e ali vai ganhando terreno. Por isso nós precisamos vigiar e orar, né? E família, nós sabemos que é projeto de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus. Deus formou a família onde? Qual foi a primeira família que Deus formou? Foi lá no Éden, né? Adão e Eva já foi uma família. A partir do momento que tem um homem e uma mulher, né? Minha filha casou há pouco tempo, agora já é uma família. Já começou a formar uma família ali. Então, onde tem um casal, ali já é uma família, né? E nós sabemos que Deus, Ele ama a família, Ele quer a família. Por isso que o nosso inimigo quer atacar tanto, porque aquilo que é bom, a família é bom aos olhos do Senhor. E o inimigo quer atacar, quer prejudicar, né? E nós vemos também que é difícil, muitas vezes, a convivência entre família. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. É fácil conviver com diferenças? Será que é fácil? Não é, né? A diferença entre nós, né? E nós vivemos em família, acredito sim, justamente, o Senhor colocou como se fosse um estágio ali, né? Um treinamento, a gente conviver com as diferenças na família, para depois conviver com as diferenças no mundo com outras pessoas. Porque nós convivemos também no trabalho, na escola, com os vizinhos, com os irmãos da igreja. E cada um tem uma cultura, tem um pensamento, tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Então, o Senhor nos organizou em família, né, para que a gente pudesse aprender a conviver. Que não é fácil, não é. Isso eu digo para vocês, eu sei que todo mundo deve concordar, né, todos vocês devem concordar comigo, porque não é fácil mesmo, né? Mas nós temos que superar isso. Nós temos que passar acima dessas diferenças, dessas discórdias, saber pedir desculpa, né? Saber recomeçar a conversa, o diálogo. Fica meio paradinho assim de falar, às vezes um fica meio quieto, vai para outro lado, mas daqui a pouco começa de novo a conversa, para não ficar aquela coisa quebrada. Nós não podemos deixar o inimigo entrar naquele momento de discórdia, que um falou uma coisa, outro não entendeu outra, né? A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você teve um desentendimento lá, né, um probleminha com o marido, com a esposa, com os filhos, não se ponha o sol, não deixe ficar a noite ou amanhecer o dia naquela situação. Já acerta as contas ali, fala: eu falei isso, mas você entendeu aquilo, mas eu quis dizer aquilo, né? Apaziguar, para não deixar tomar uma proporção maior de acontecer casos da pessoa ficar, às vezes até dias, meses sem conversar. Há casos de pessoas que ficam anos sem falar com um familiar, né? É complicado isso. Claro que cada um quer ter a sua razão, mas temos que orar para que isso não aconteça. Por quê? Quem vai ganhar com isso vai ser só o inimigo, né? Então, o lar, né, a família, precisa ser alimentado pela bênção do Senhor. Somente a bênção do Senhor, né? Somente a bênção do Senhor é que pode abençoar, pode dar uma total felicidade. O lar, a casa da gente, deve ser o melhor lugar do mundo para nós. É claro que a igreja, né, eu costumo dizer que não há lugar melhor do que estar na tua casa. A igreja é um lugar abençoado, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de refrigério, onde nós
podemos ali clamar, chorar, estar em comunhão com os irmãos. Só que é um momento assim, relativamente pequeno. Nós não moramos na igreja, né? Nós viemos 1, 2, 3 vezes por semana. O mais importante, no sentido assim de convivência, é o lar, até porque no lar é uma igreja também, é uma extensão da igreja. Não é assim separado, igreja, casa, fisicamente mas espiritualmente falando, a igreja também, a casa também pode ser a nossa igreja, porque ali nós vamos orar, nós vamos ouvir louvores, vamos louvar, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra. Então, o lar da gente deve ser uma extensão também da igreja. Mas a casa da gente, o lar, a família, deve ser o nosso, digamos assim, o nosso porto seguro, o nosso refúgio, aquele lugar onde a gente descansa, vem, né, da rua, do trabalho, se sente bem. Infelizmente, né, há muitas pessoas que passam mais tempo fora de casa. Claro que enquanto você está trabalhando, eu agora já estou aposentada, né? Eu e meu esposo estamos aposentados, podemos desfrutar um pouco mais do lar. Mas tem pessoas que querem até fazer hora extra, trabalhar mais para ficar o mínimo de tempo em casa. Porque não convive bem, porque não se dá bem, porque não se sente bem na própria casa. Ou então fica na rua, né? Muitos nos bares, como nós temos visto, pessoas que passam o dia, às vezes até a noite, vêm tarde, fica ali no bar, jogando conversa fora, às vezes bebendo. Jovens ficam na rua, mulheres às vezes ficam na casa da vizinha, né? O tempo todo fora de casa, porque não está bem, não está feliz na própria casa, né? Mas nós vemos que aqui, no versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Olha só, o Senhor nos diz duas coisas aí: bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não basta temer ao Senhor. O que é temer? Ter medo? Temer é ter respeito, é ter amor, é agradar ao Senhor, é fazer a vontade dEle, é andar nos teus caminhos, né? Só que não basta temer, não basta. Nós temos que temer, mas temos que também andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor, né, muitas vezes ele requer renúncia. Você tem vontade de fazer alguma coisa, mas será que o Senhor vai se agradar daquilo que eu estou fazendo? Ou daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou falando? Então nós temos que pensar muito nisso para ser feliz, né? Acho que todo mundo quer ser feliz, quer ter uma vida abençoada, e a palavra diz isso, né? Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. A palavra vem, né? A promessa, essa é uma das promessas. Nós vemos algumas promessas aqui. Então essa é uma das promessas. Feliz, bem-aventurado, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, né? Aqueles que procuram estar na presença do Senhor. Mas a gente precisa vigiar, porque nós como seres humanos, né, o lado humano, às vezes dá um deslize, fala, puxa, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Mas quando o Espírito Santo está com a gente, né, ele vai nos mostrar, fala, puxa, eu fiz uma coisa errada, não devia ter feito isso. Aí vem aquele arrependimento, a gente pede perdão, porque o Senhor conhece a nossa condição humana. Fala, Senhor, eu não devia ter feito isso, me ajuda a superar essa coisa que eu faço que não é do teu agrado. Nós temos que nos esforçar, né? Nos esforçar tanto pela convivência no lar, pelas diferenças, como nós falamos agora há pouco, tem que ter esforço, né? A palavra sempre está dizendo, esforça-te. Tem muitos versículos que falam, esforça-te, tem bom ânimo. Não é fácil, né? A vida não é fácil, nós temos que nos esforçar. Se tiver preguiça, se tiver moleza, não funciona. Temos que nos esforçar para tudo, né? E tem aquelas pessoas que mesmo fazendo coisas erradas, às vezes mesmo sendo cristãos, vindo à igreja, ouvindo a palavra, ainda mantém algumas coisas que desagradam a Deus. E acham que não tem nada demais. Esse que é o problema, aí que está o perigo. Que quando você faz uma coisa e aquilo te incomoda,
Tudo bem, sinal que o Espírito Santo está ali, acendendo a luzinha vermelha ali, e você vai se corrigir, vai buscar a palavra de Deus, vai se arrepender, vai orar, né? Mas se deixar quieto, achar que está tudo bem, esse que é o grande problema, né? Aquela pessoa que fica com né, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Agrada a Deus, mas também faz uma coisinha ali que não agrada a Deus. Isso é um grande problema, é um grande perigo, né? No Salmo 111, 10, não precisa abrir, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Então, o temor do Senhor é sabedoria. Tem muitos versículos que falam de sabedoria. Quer ser sábio? Quem que não quer ser sábio aqui, né? Ter sabedoria para agir, para tomar decisões. Sabedoria traz benefícios para a gente. Então, aqui diz, né? O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Isso revela o quê? Prudência. Quem que não quer ser prudente? Nós devemos ser prudentes para evitar problemas, porque muitas vezes os problemas já vêm mesmo, né? Naturalmente já aparece uma coisa aqui, uma coisinha ali, mas se nós formos prudentes, olharmos mais à frente, nós vamos evitar muitas coisas, muitos problemas na nossa vida. E aqui no livro de Jó, 28, diz assim também: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se do mal, né? Tem um versículo que fala para fugir da aparência do mal. Só pela aparência, assim, você fala, não, aquilo ali não vai ser uma coisa boa, não vai ser legal, melhor, fugir, fugir não é devagarinho, é correr mesmo, né? Você não foge de um cachorro assim, andando devagar, você foge correndo. Então, você não pode deixar que a aparência do mal, o mal venha até você. Por isso é importante o temor do Senhor, para ter o quê? Inteligência, sabedoria, apartar-se do mal é inteligência. Então, aquele que se aparta do mal, não importa, mas aquele lá faz isso também, né? Os jovens principalmente, né? Mas os meus amigos fazem isso, vão ali. É a aparência do mal, fuja. O final não vai ser bom. Então, nós temos que ser inteligentes, ser espertos, né? Para ficar longe do mal. Glória a Deus, né? Porque o Senhor Ele nos dá pela palavra dEle toda a orientação. Aqui na palavra dEle, tudo como deve ser feito, como devemos agir. Então, nós temos que seguir mesmo o que a palavra diz, né? Então, a promessa do Senhor é essa, que a família que é fiel, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ela é bem-aventurada, ela é feliz. Glória a Deus, que nós possamos pedir sempre, que a nossa família esteja aos pés do Senhor, com a bênção do Senhor, porque essa aqui, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não só enriquece assim, digamos financeiramente, materialmente, mas enriquece de paz, de harmonia, né? De alegria, de tranquilidade, que é o que nós precisamos. O que é que um lar precisa? Ele precisa de coisas materiais? Sim, nós precisamos de coisas materiais. Mas muitos lares estão com coisas boas, com a geladeira cheia, com tudo de bom, 2, 3 carros na garagem, mas não tem paz, não tem harmonia, não tem alegria. O que adianta? Então nós temos que ter vitórias nessa parte também, nessa área. Aqui no versículo 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Olha que interessante aqui, mais uma promessa do Senhor, né? Do trabalho de tuas mãos comerás. Essa parte aí está implícito o quê? Que o homem vai trabalhar, né? Se o homem vai trabalhar, aqui podemos dizer, pode ser o homem e a mulher também. Hoje em dia, nessa época da Bíblia, era mais o homem, né, que fazia lá o serviço, mas a mulher também trabalha. Do trabalho de tuas mãos comerás. Isso significa que o homem vai ter saúde. A promessa dele é nos dar saúde. O homem, a pessoa vai ter saúde para trabalhar, ela vai viver do seu trabalho, né, da sua conquista. Se ela teve uma faculdade, se formou numa profissão, ou se não, qualquer trabalho é bendito, benigno. O Senhor nos deu essa bênção de trabalhar, né? Um trabalho que é respeitoso, né?
Então, aqui está implícita essa promessa de saúde, né? A gente não pensa muito nisso, mas se Deus, Ele promete que do trabalho das nossas mãos nós vamos sobreviver, porque nós vamos ter saúde para trabalhar, porque quem não tem saúde não pode trabalhar. E vamos ter trabalho também, quer dizer, não terá desemprego. Agora, vamos pensar assim, puxa vida, será que não tem desemprego? Irmãos, tem desemprego. Quantos de nós aqui, talvez todos, já ficamos um tempo desempregados? Já ficamos um tempo morando na casa da mãe, na casa da sogra, no fundo. Quanto aconteceu isso? Acontece, né? Mas, aquele que busca, que teme, que confia, é temporário. Uma doença mesmo pode acontecer, a pessoa fica um tempo afastada do trabalho, por motivo de saúde, uma cirurgia, mas é temporário. O Senhor não quer, irmãos, eu tenho certeza absoluta, nós temos, porque nós confiamos no Senhor, né? Eu digo isso, mas nós. O Senhor não quer ninguém na miséria, Ele não quer ninguém pedindo. Você pode até pedir uma cesta básica na igreja, gente, amém, não há problema nenhum, uns têm que ajudar os outros, mas o Senhor quer prosperar, Ele quer abençoar, Ele quer dar o trabalho, Ele quer dar saúde para trabalhar, para ir melhorando aos poucos, não precisa ficar rico, né? Ficar rico não, mas ficar bem de vida do dia para a noite, mas aos poucos ir melhorando. Só que como nós já falamos aqui, esforça-te. Tem um curso para fazer, para aumentar o seu salário? Faz o curso, né? Agora tem online aí, facilitando, né? Dá para pegar um servicinho extra aí? Vamos lá. Então, nós temos que nos esforçar. Porque, infelizmente, nós vimos pessoas pedindo ajuda, mas não querem trabalhar. Não querem, só querem o dinheiro, querem viver de assistencialismo, acham que é o governo e os ricos têm que pagar tudo e pronto. Mas o rico, muitas vezes esse rico trabalhou muito duro para conseguir o que tem. Tem pessoas que não gostam de gente rica, né? Tem raiva, porque é rico. O rico, o bem de vida, aquele lá, mas você viu o que ele fez para ter o que ele tem? O que ele batalhou? Será que você quer pagar o preço? Quantas vezes, né, você precisa se esforçar? Eu me lembro que eu comento isso com as minhas filhas, com as pessoas, não é muito assunto aqui, mas só rapidinho. Eu fui concursada, né, trabalhei no estado, na prefeitura, mas quantas vezes feriado, domingo, eu passava estudando. Eu me lembro que eu fui uma vez na praia, levei lá uma apostila enorme, na barraquinha sentada, lá na barraca, e lendo, estudando. Quer dizer, eu me dediquei. E na época tinha minhas colegas que não fizeram isso. Não, né? Eu curti, só que tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço, né? A Paulinha lá fazendo faculdade, tem que estudar, né, Paula? Se você ficar assim, eu não vou estudar, vou ficar em casa no celular lá. E daí, como é que fica? Né? Então, nós temos que, Deus abençoa, sim, Ele abençoa, mas a Bíblia diz, Deus dá semente a quem semeia. Ele conhece, Ele vê, se é um preguiçoso lá que não quer nada, vai ficar só, né, vivendo de migalhas, mas a gente quer ser próspero, quer ser abençoado, esforça-te, porque Ele dá saúde. Aqui Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, é a promessa dEle. Então, Deus gosta que a gente trabalhe, o trabalho é bênção. Se não está bom aquele trabalho, vamos procurar melhorar, pegar um outro, mas o Senhor nos abençoa através do nosso trabalho, né? Graças a Deus. Então, Ele traz um sustento e Ele nos abençoa, ainda que passemos por um período de dificuldade, mas como eu disse, é um período, é uma fase apenas, né? E as promessas continuam aqui, no versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Até aqui. Parte A. E a esposa, né? Aí a esposa, aqui no caso se refere a um varão, ao marido, que é o cabeça da família, né? Aqui ele diz que a esposa será uma bênção, será como uma videira, né? Uma videira frutífera. Ela vai dar frutos, ela vai ajudar, ela vai ser uma ajudadora, ela vai ser uma companheira assim que vai ajudar a levantar, pôr o marido assim, né? Ela vai trabalhar também ou fora ou em casa, mas ela vai ser uma pessoa econômica, ela vai ser uma pessoa que cuida bem dos filhos, né? Ela vai ser uma pessoa ajudadora, que vai ajudá-lo a prosperar. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, né? Tem umas esposas aí que ajudam a afundar o marido, é ou não é? Pega o cartão, sai gastando, reclama, não quer saber de nada e gasta na própria casa, né?
energia, água. Eu conheci um senhor que ele falou assim, olha, agora eu que lavo a roupa em casa, porque a minha mulher, ela gasta tanto sabão, ela põe tanto sabão em pó que ela precisa trocar a água da máquina umas 4 ou 5 vezes, porque não para de sair o sabão. E há pouco tempo, lá no nosso prédio, lá, né, até a síndica colocou alguém, mais de uma vez. A pessoa colocou tanto sabão em pó, que ele começou a sair assim pelo ralo dos outros vizinhos. Ele ia pelo ralo, assim, ela tirou foto, falou, gente, cuidado aí. Então, puxa vida, gente, acho que é uma mulher sábia, né, marido também, né, porque marido também pode fazer gastança também, né. A mulher sábia, ela vai saber economizar, vai saber, né. Não está ouvindo rádio naquele cômodo? Desliga, vai para outro. Porque deixar a televisão ligada, rádio ligado e ir para lá, consome energia. Isso é básico, gente. E isso nós temos que ensinar para os filhos. Eu sou meio chata nessa parte, né? Minha filha está ali, desde pequenininho, né? Televisão ligada para a parede, rádio para a parede, não, desliga, né? Nós temos que saber levar a vida. Tudo isso faz parte, né, da sabedoria, porque Deus dá sabedoria para a gente, né? Deus dá semente a quem semeia, né? Amém, irmãos? Depois aqui no versículo, no 3 ainda, a parte B, diz assim, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira é uma árvore forte, uma árvore que ela é bem duradoura, né? Envelhece, mas segundo as pesquisas, ela está sempre com ramos novos ali, né? Sempre renovando os seus ramos. Então, os filhos, Deus coloca como se fossem esses rebentos, ramos de oliveiras. Porque nós, né? Eu já estou uma idadinha mais assim, a gente cria, educa os filhos, né? No caminho do Senhor, fala, ensina. E depois que eles crescem, eles vão nos ajudar. Não é assim? Porque a gente vai ficando mais velho, então as coisas... Por exemplo, a minha filha é motorista nova. Caterine, ela é motorista aí de alguns meses só, mas já está dirigindo, e eu estou indo tranquilinha, porque estava doendo meu pé, porque a embreagem do carro, nosso carro é meio dura, e começou a doer meu pé. Eu falei, o que será que é isso? Eu falei, a embreagem tá. Agora eu falo, ai filha, graças a Deus, vai indo, né? A gente vai de meio do lado, assim, porque é motorista nova, mas graças a Deus, né? Então os filhos, eles vão tomando lugar, e eles vão nos ajudando, e cai bem nessa palavra, eles são rebentos, são os brotos mais novos, mais viçosos, com mais energia, né? Mais assim, não mais saudáveis, mas mais fortes até. Mãe, eu vou com a minha filha às vezes comprar alguma coisa, deixa que eu levo a sacola. Então os filhos ajudam a gente, são bênçãos na vida da gente. Uma outra coisa que os filhos ajudam agora, falando para os mais velhinhos um pouquinho, né? Um pouquinho mais experientes. Quer ver uma coisa que eles sabem melhor que nós? Internet, celular. Falei, o que eu faço aqui agora? Toma, resolva para mim aqui. Aí o filho vai lá, pronto, né? Então, nós, quando eles são pequenos, nós os ajudamos, nós os educamos, nós os criamos. E quando a gente vai ficando mais velhos, eles vão abençoando a nossa vida também. Nós precisamos da juventude deles, da sabedoria deles, como jovens, né? Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor a palavra dele é perfeita, né? Os filhos são como brotos de oliveira, glória a Deus. Para terminar aqui, já encerrando, né? No versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, confirmando, falou do esposo, falou do trabalho, falou da esposa, falou dos filhos, agora retomando, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Depois o 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Então ele nos vai abençoar, para a gente ver a prosperidade de Jerusalém, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Filhos dos teus filhos são quem? São os netos, né? Eu não tenho ainda, está a caminho meu neto, mas quem já tem neto diz que é uma maravilha, né? Até eu falava, nossa, mas assim mas é uma coisa assim que você não consegue entender, sabe? Por exemplo, nós temos ali agora há pouco tempo um cachorrinho, e eu não entendia como que as pessoas mimam, fazem para o cachorrinho aqui, cachorrinho, como se fosse da família, mas cachorro é cachorro.
Agora que nós temos um cachorrinho, nós sentimos o que é ter o amor por um pet, o que é o amor deles pela gente. Dá até dó do cachorrinho, que ele está com sono, dormindo, você levanta, ele já vai lá atrás, né? É a coisa mais fofa. Então, eu fico imaginando que o neto também é uma grande bênção, né? A palavra diz, verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Quer dizer, ele vai abençoar não só nós, mas as nossas futuras gerações, que é o que nós queremos. Nós queremos a nossa família unida, nossa família na igreja, buscando o Senhor, louvando ao Senhor, os netos, os bisnetos e assim por diante. E paz sobre Israel. Israel é o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Graças a Deus por isso, né? Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, irmãos. Já encerrando, só vou contar rapidinho, 2 minutinhos aqui, um testemunho. Há um tempo atrás, eu servia já ao Senhor, né? Desde jovem, desde criança já estava na casa do Senhor, mas eu estava na igreja, eu servia ao Senhor, mas eu ia sozinha na igreja. E já era adulta e tudo mais, mas eu via aquelas pessoas, marido, esposa, filhos, e eu falava, Deus, eu quero ter a minha família na igreja, a minha família servindo ao Senhor. Parece uma coisa tão simples, né? E eu falava, Senhor, é tão simples, olha só, uma coisa tão comum, marido, esposa e filhos na igreja, mas eu ia sozinha. E eu chorava, às vezes eu via assim, né, aquele casal, né, ali, os filhos, e eu cheguei a chorar muitas vezes. Mas eu nunca desisti. E eu sempre pedia para Deus, orava, jejuava, pedia, clamava. E graças a Deus eu posso dizer que o Senhor ouviu a minha oração. E eu hoje, né, já faz um tempo, estou com a minha família, meu esposo, minha filha, graças a Deus, estamos na presença do Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Isso não tem preço, você ter a sua família aos pés do Senhor. Então, nessa noite, se alguém tiver, né, alguém que está aqui, tiver um filho que não vem, ou esposo, ou a esposa, alguém que não está na presença do Senhor, não desista. Ore, clame, peça, porque a família é, sim, projeto do Senhor. Graças a Deus que tem um culto aqui, né, um culto especial para a família, e a família é projeto do Senhor. Se há alguém que se alegra com a família na igreja, é o Senhor, porque isso não agrada o inimigo, mas nós somos do Senhor. Então, se você tem esse desejo, ore que Ele vai juntar a sua família, em nome de Jesus. Se alguém se afastou, vai voltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém, irmãos? Então eu agradeço a Deus por estar aqui, por estar com a minha família, por mais essa oportunidade de falar, né, de falar sobre a família, que é tão importante. Acho que todo mundo aqui ama a família, né? Não tem quem não ame e quem não se preocupe com a família, não só com o marido, o filho, mas com os irmãos também, com os, né, familiares também. Família é bênção de Deus. Amém, irmãos? Então eu vou passar a palavra para o pastor e pedir uma salva de palmas para o Senhor, agradecida pela família. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus.